Hi guys, I'm Teacher Moura and I'm back. Olá pessoal, sou a professora Flávia Moura e estou aqui de volta. Hoje eu já estou aqui, no clima de São João, sentindo muita falta. Se tivesse assim tudo normal, a gente já estaria aqui ensaiando, brincando um pouquinho, mas a gente não pode desanimar. Organize na sua casa aí um cantinho, faça o seu São João em casa com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, tá? Não deixe tudo isso que está acontecendo com a gente perder essa alegria do nosso São João, que é maravilhoso, ok? Então hoje eu vou ficar com você, meu aluno do 6º ano, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Text Comprehension. Aí, teacher, o que é isso? Nós já fazemos isso em sala, tá bom? Eu não coloquei o módulo aqui, porque isso é no geral, que é como compreender ou interpretar um texto em inglês, tá bom? E no finalzinho eu coloquei só uma página aqui de um texto que nós já vimos, então vai ficar very easy para vocês, e posteriormente eu vou trazer outros trechos de texto para a gente poder trabalhar essas pequenas técnicas que eu trouxe hoje, tá? Bom, para começar, eu gostaria que vocês observassem essas 4 perguntinhas. Number 1, what's your name? Where are you from? How are you? How old are you? Então, olhando para essas 4 perguntinhas aqui, você já olha e você já sabe. What's your name? Qual é o seu nome? Não é isso? How are you? Como você está? How old are you? Qual a sua idade? Where are you from? De onde você é? Então são perguntas e quando você olha, você já consegue identificar, você já sabe do que se trata, não é isso? Então não precisa você estar, o que é what? O que é what mesmo? Ou o que é how? Ai meu Deus, esqueci o que é how old. Então não preciso mais fazer isso, porque eu já aprendi, eu já sei o que é isso aqui. Você, meu aluno do 6º ano, já sabe, tá? Então isso se chama vocabulário. Você precisa ter um vocabulário. E você, meu aluno do 6º ano, já tem vocabulário lá desde o maternal, principalmente você, que é nosso aluno aqui do ArtSeb, desde do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, que você também foi meu aluno no ano passado, e chegamos agora no 6º ano e a gente vai conversar um pouquinho, mesmo que você não saiba uma palavra, para que você não fique louco dizendo, eu não sei mais de nada, ok? Let's go? Bom, quando a gente for trabalhar um texto, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é uma leitura bem rápida. Ah, tia, mas eu não estou entendendo nada. É porque você já coloca na sua cabecinha que você não sabe. Mas o que eu peço para você? Primeiro, não precisa se preocupar com as palavras desconhecidas. Por quê? O que eu peço para você fazer? Comece a ler devagar e vai sublinhando as palavras que você conhece, não que você acha que é. Ah, essa palavra eu sei. Aí você vai lá e sublinha. Ah, esse pronome aqui eu conheço. Você vai lá e sublinha. Ah, esse outro aqui, vai lá e sublinha. Então você vai sublinhando o teu texto sem traduzir esse texto ao pé da letra. Não precisa. Principalmente assim, quando eu coloco, vamos trabalhar uma tradução, aí sim é outra coisa. Vamos entender um texto, aí eu não posso fazer uma tradução ao pé da letra. Então, eu tenho alguns alunos que têm essa dificuldade. Ele viu uma palavra lá dentro do texto, não conseguiu entender e aí pronto. Não consegue mais ir nem para frente nem para trás, estagnou ali. E isso não pode, você precisa entender o contexto. Sublinhe todas as palavras que você conhece a tradução, foi o que eu falei aqui no início. Fique atento aos pronomes, adjetivos, substantivos, verbos, tá? Então fique atento, se aparecer, sublinhe. Ah, um pronome you, sublinhe. Mais, sublinhe. Father, sublinhe. Tudo que você conseguir entender, tudo que você olhar assim, isso aqui eu sei, vai sublinhando, porque aí daqui a pouco o teu texto tá assim, uma maravilha de colorido, tá? E você vai ver o tamanho do seu vocabulário. Essa é a nossa primeira técnica, tá? E ela não falha. Leia todas as questões. Veja só, quando tem um banco lá de questões, o aluno diz assim, tia, mas eu não sei o que significa, sei lá, qualquer palavra. Então eu não sei o significado da pergunta. Não faça isso. Dê sentido para a sua pergunta, tá? Não precisa saber a tradução ao pé da letra de cada questão.
Pega a palavra-chave, eu costumo dizer isso para vocês. Pegou lá a palavra-chave de cada questão, volta no texto, aí sim você vai dar aquela lidinha com calma, você já sabe mais ou menos do que se trata o texto. Ah, tia, mas teve um trecho lá que eu não entendi. Não tem problema, o importante é você saber o contexto desse texto. Procure palavras-chave de cada questão. Como assim? How many, what, where, when. Isso aqui nós já vimos desde o ano passado, no 5º ano. Tá? Então, procure algumas palavras-chave. Name, your father, your mother, enfim. Tá? Occupation. Então, procure algumas palavrinhas-chave que vocês encontrarem dentro da pergunta. Tá? Não se preocupem com a tradução da pergunta ao pé da letra, porque ela vai variando muito. Isso vai de acordo com o texto. Uma palavrinha só em inglês, vocês sabem que tem vários significados, tá bom? Então não se preocupe, don't worry, ok? Nós temos aí 2 coisinhas novas para vocês, olha só. As transparent words, que são as palavras transparentes, são os cognatos. O que é isso em português? As palavras cognatas, entre o inglês e o português, têm o mesmo significado e uma grafia similar nos 2 idiomas. Essas transparentes words são aquelas palavrinhas que a gente olha e já diz assim, mas essa palavra parece no português. E é mesmo. Então elas são chamadas de transparent words, são as palavras transparentes. For example, comedy, comedy, comédia, tá? Então eu olhei o comedy, já sei que é comédia. Music, music tá na cara. Music, música. Future, também é outra transparent word, que significa futuro. Different, you are very different. Você é muito diferente. Então, de cara, eu já sei que ela é uma transparent word. Present, Kainan, present, um exemplo, tá? Então, present significa presente, que pode ser presente de gift, que é presente, ou de presente de estar em algum lugar, ok? Mas nós temos também, isso aqui também é novo para vocês, os false friends. O que é isso? São os falsos cognatos. Por que false friends? Eu costumo dizer para vocês que os false friends são aqueles que parecem que são seus amigos, mas não são. É o que a gente mais tem, né? Então, os falsos cognatos são palavras que não têm o mesmo significado nos 2 idiomas, mas possuem grafias semelhantes. São aquelas palavras que parecem que é o mesmo significado em português, mas não tem nada a ver. Elas são chamadas no inglês de false friends, que são os falsos cognatos, tá bom? Então, olha só, por exemplo, actual, se eu fosse traduzir, se eu não soubesse, eu iria traduzir o que? Atualmente ou atual, né? Mas o significado dele é verdadeiro, ok? Pretend. Eu iria pretender, vai mais para pretender, né? Que também pode entrar, mas o significado real dele é fingir. Parents, no geral, a gente pode colocar como parentes e tudo, mas o significado real dele é pais. My parents, meus pais. Cafeteria, que é cafeteria, como se fosse só café, mas não, é lanchonete, tá bom? O chute, que se fosse no caso de chutar, né? Não tem nada a ver. Nesse caso significa atirar, filmar, né? Fotografar. Pode ser take a picture, pode também. Só que aí eu já tenho uma frase, aqui nós estamos falando de verbos, ok? Então nós chamamos de false friends aquelas palavrinhas que parecem no português, mas não tem nada a ver. E nós chamamos aqui as transparent words, aquelas palavras transparentes que realmente parecem e são o mesmo significado em português. Esse pequeno texto aqui não está o texto todo, está lá naquela página inicial que eu mostrei para vocês no primeiro slide, fala sobre o nosso Shawn Mendes. Lembra que quando a gente foi trabalhar o Shawn Mendes em sala, principalmente as meninas, né? Eita, vamos falar agora do Shawn Mendes. Shawn Mendes é um cantor muito conhecido, principalmente aí para os adolescentes, né? E eu coloquei só um trechinho aqui do texto, que já foi trabalhado em sala, então fica mais fácil para vocês. Mas depois eu vou trazer para vocês tirinhas, outro tipo de texto para a gente poder trabalhar essas técnicas para vocês observarem como é fácil, tá bom? Aqui fala um pouquinho da vida dele, né? O nome dele é Shawn Peter Hall Mendes, was born in Toronto, on August 8, tá?
1998. He is a Canadian singer and songwriter. His mother, Karen, is a real estate agent, and his father, Manuel Mendes, is a businessman. His father is from Portugal and his mother from England. Mendes studies at Pine High Secondary School e na City College Pickering, em Ontario, Canadá. Então, aqui nós comentamos um pouquinho sobre ele. Sei que para você ficou muito fácil, porque nós já vimos essa tradução. Mas o primeiro passo, turma, é o quê? É fazer uma leitura rápida do nosso texto, observando várias coisas aqui, mesmo que você não lembre. Tem o nome dele, tem aqui tem o mês, tem o dia, tem o ano, né? Aí eu já tenho um pronome aqui, eu já tenho o meu to be aqui, então tudo isso é vocabulário, você vai grifando, né? Canadian, nós já vimos a questão de nacionalidades, nós já vimos, né? Singer, que é cantor, você já conhece, ok? É o mother, que é mãe. Então aqui tem várias palavras que já é do seu vocabulário. Isso fica fantástico. Ainda mais se tiver uma imagem, fica very, very easy para você fazer uma interpretação. Aí você diz assim, eu não sei mais nem o que está dizendo. Poxa, tem várias palavras aqui que você já conhece. Agora, o que você precisa é ter paciência. O que você precisa é montar o seu vocabulário. Não sei se vocês, tenho certeza que vocês lembram, eu ando com papéis, eu ando com o meu caderno, minhas anotações. Tem coisas, eu já até comentei com vocês, tem coisas que eu olho, que eu não entendo, ou que eu esqueci, eu vou lá, eu busco e eu anoto. Então isso é normal. Isso faz bem para mim porque aumenta o meu vocabulário. Não é ninguém que me ensina. A gente precisa buscar, tá? É isso que eu digo para vocês. Se der tempo a gente fazer uma tradução de texto, perfeito, a gente faz. Mas se não der, a gente vai fazer uma interpretação e montar o vocabulário. Você precisa montar, tá bom? Então, as atividades que eu for passar na agenda, acompanhe, porque eu vou estar pedindo o vocabulário também feito, ok? Bom, eu coloquei aqui para vocês duas coisas bem básicas. Sobre interpretação de texto, pode aparecer assim, para você completar uma tabelinha sobre no caso lá é sobre o Shawn Mendes, né, que é o cantor. Então aqui tem o lugar, aqui tem a ocupação dele, occupation, né? Occupation é uma transparência word. Occupation, ocupação, não é isso? First, father's name, ou father's name, very easy, que é o nome de quem? Do pai. Mother's name, nome da mãe. City, todo mundo sabe que é a cidade, tá? Então são duas aqui. Aí nós temos a nacionalidade do pai e da mãe que são diferentes, tá? Isso aqui eu não coloquei porque nós já fizemos isso em sala, tá bom? E ele também gosta de colocar pra gente, quando a gente se fala de interpretação de texto, ele gosta de colocar useful language, que também tá lá. Eu coloquei a página porque é a página que tem o texto sobre o Shawn Mendes, tá? Useful language, que é a linguagem útil. O que é isso, esse useful language? O useful language nós temos aí, são expressões ou palavras soltas que às vezes você vai pesquisar a tradução e não tem nada a ver. Mas dentro daquele contexto do nosso textinho, tá bom? Ele pode sim ser usado, tá? São algumas palavras ou expressões que a gente pode usar. Que claro que não é o correto gramaticalmente, mas que podem ser usados. For example, on stage, que significa, nesse caso, no palco. Was born, que é nasceu. A real estate agência, que não tem esse tá? Que é o agente imobiliário. Olha só o tamanho dessa frase. Views, visualizações, tá? Followers, que é seguidores. E nós temos release, que é lançou. Então aqui são algumas palavras que tem lá sobre o nosso texto, ok? Bom, a nossa aulinha de hoje foi para a gente conversar um pouquinho sobre as técnicas de leitura para que você possa interpretar um texto legal, tá bom? Então, muito cuidado, vão sublinhando, tá? Vão identificando aquelas palavras que vocês não conhecem, façam o seu próprio vocabulário, tá? Vai escrevendo. Agora,
Não é a tia Flávia, não é o tio João, não é a tia Maria, não é o tio Peterson que vai te dar o vocabulário. Você precisa construir. Quem joga, costuma jogar videogame lá, brincar de videogame, tem um vocabulário tremendo. Ai, teacher, mas eu não gosto. Vamos ouvir música então. Dá certo? Dá certo, escreve, tá? Séries, tem gente que gosta de assistir série, não assiste dublado. Coloca lá legendado. Daqui a pouco você está observando o que ela está falando lá e você nem precisa mais ler a tradução. Isso é fato. Então é só fazer o que a teacher aqui diz que vai dar certo, tá bom? Então, see you next class. Foi ótimo estar com vocês hoje. Bye!